Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e, como toda segunda-feira, hoje tem resumo semanal da novela da Telemundo La Suerte de Loli, aquela novela com a Silvia Navarro e o Osvaldo Benavides. Mas antes de eu comentar como foram os capítulos da semana passada, a penúltima semana de La Suerte de Loli, dos capítulos 93 a 97, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Estamos nos encaminhando para os momentos finais dessa novela maravilhosa. Então, essa semana agora é a última semana de La Suerte de Loli. E na segunda-feira que vem eu vou falar sobre os últimos capítulos da novela que está terminando. Que saudade que eu vou sentir desses meus personagens preferidos e principalmente da Loli. Mas, infelizmente, toda a novela chega ao seu fim e La Suerte de Loli está chegando. Bom, nessa semana, começou exatamente como terminou, na outra semana. O Rafael, mesmo tendo levado o seu irmão Leonardo para um hospital em Seattle, infelizmente não houve nenhum tipo de reversão, porque o caso dele é irreversível. Então, ele acabou doando os órgãos do seu irmão. E sim, foi o coração do Leonardo que salvou a Sam, conseguiu transportar o coração para lá. Então a Loli tem a notícia que ela já vai entrar na sala de cirurgia. Mas ela não tem notícia nenhuma do Leonardo. Ela já mandou mensagem para Jess, já mandou mensagem para o Rafael, ninguém respondeu. E de repente, quem surge lá no hospital? O Rafael. E aí a Loli pergunta sobre o Léo, vê a cara triste dele, e aí dá aquele abraço no Rafael. E aí ele fala que é o coração do irmão, mas que ele não quer que ninguém fique sabendo. E ela abraça ele e tudo mais, e depois ele vai embora. E aí a Sam, se salva, sai tudo bem, com a cirurgia. Aí nós temos também o enterro do Leonardo, em que obviamente a Paulina tá lá atrás do Rafael, como a novela inteira, junto com a Jess. Até o Dom Rogério foi também no enterro. E outra pessoa também foi, o Vicente. Foi dar os pêsames, tá de brincadeira, Mas enfim, ele foi lá, fazer o teatrinho dele. Tá bom, todo mundo acreditou nisso, Vicente. Aí a Loli chega atrasada para o enterro e vê ele junto com a Paulina e com a Jess. E aí depois disso, a Loli foi lá atrás do Rafael, na casa lá do Rafael, beijou ele e tudo mais. E aí o que ele falou? Que nesse momento ele estava muito mal pela morte do irmão, que ele não sabia o que queria, que precisava de um tempo sozinho. Adorei essa resposta dele, vocês podem ver pela minha cara. Enfim, a Loli respeitou esse momento dele e ele resolveu fazer a viagem que o irmão dele iria fazer, sozinho. Só que quase no finzinho da viagem, quem aparece? Paulina, que ela ali gruda mais que carrapato, mané. Ninguém merece. Foi ela e a Jess pra lá. E aí o Rafael se sentiu muito conectado com ela e voltou com ela. Ele voltou com ela. Depois ele conta, pro seu advogado e amigo, que resolveu dar mais uma chance para Paulina, porque eles se conectaram muito nessa viagem, porque ela agora é a Paulina da faculdade, que ele resolveu dar mais uma chance para a família, porque eles têm uma história juntos e não sei o quê. E o advogado também não entendeu nada, como eu também não entendi. Por que o Rafael voltou com a Paulina? Eu fiquei tão revoltada com essa história, da volta da Paulina
e do Rafael. E aí eu fiquei pensando, fui rever alguns capítulos, eu falei, não é possível, deixei passar alguma coisa, porque é uma coisa muito incoerente. E realmente é, porque ele passou, tipo, 90 capítulos da novela amando a Loli atrás da Loli, né? Quem era indecisa, quem não queria ficar com ele, quem uma hora queria e não queria, era justamente a Loli. Ele nunca quis voltar com a Paulina. Então eu fui pesquisando no Twitter e tudo mais, tem muita informação sobre La Soirée de Loli no Twitter. E aí eu achei, né, no Twitter, né, Loliel, e essa conta do Twitter mostrou uma foto que vai ser dos últimos capítulos da novela, onde está a Paulina do lado da Andy, a Paulina vestida de branco, cheio da imprensa, o Rafael entrando e a Loli ali olhando. E pelo que ele estava falando no Twitter, né, essa cena vai ser que o Rafael vai desmascarar a Paulina na frente de todos. Então, só se for isso mesmo para eu entender isso que o Rafael está fazendo, né? Porque, cara, ele viu o livro da Paulina, Como Voltar com Seu Ex, e, tipo, esqueceu disso, não deu uma reclamadinha, mas não falou mais nada, não se sentiu mal, não se sentiu usado, enfim. Então eu acredito que realmente seja isso, até porque tem essa foto, e eu não acho que ele vá terminar com a Paulina no final, porque a Paulina não é uma boa pessoa. Então, como eu também já li que no final vai ser o casamento da Loli com o Rafael. Tem até foto da Jebs e da Sam vestidas iguais, aqueles vestidos de festa, né, que seriam do casamento da Loli e do Rafael. Então eu acredito que realmente ele voltou com a Paulina para poder desmascarar essa cobra na frente da imprensa. Eu já tô louca para ver isso, porque vai ser demais. Un golpe inesperado podría llegarle directo al corazón. Paulina Castro comparte fotos exclusivas de su viaje con su hija y su ex. Aí voltou de viagem, voltou com a Paulina, tudo mais, e a Jess falou que queria visitar a Sam, que já estava em casa. Então o Rafael foi levar a filha lá, provavelmente para falar alguma coisa com a Loli, que a gente não vai saber nunca o que ele quis falar, porque quando ele chegou lá, a Loli estava com o Brian, terapeuta, que está dando em cima dela. E aí ele ficou com o ciúminho da Loli. E aí falou, você já está com esse Brian? E ela, né, deu um fora nele. Ué, você não tava com a sua ex de férias? Né? E aí fica nisso, né? Enfim, né, a Loli continua com esse Brian aí, dando em cima dela, e ela continua a amizade, porque para ela é amizade, ele que quer alguma coisa a mais, e o Rafael com ciúminho. Bom, mas nesse meio tempo, o Bruno acabou devolvendo a guarda da Sam e do Nick para a Loli. Gente, eu não imaginava que eu iria gostar do Bruno essa semana. Eu que estava xingando o Bruno há semanas, estava odiando o personagem por conta de tudo que ele estava fazendo, né, na novela. Essa semana ele se redimiu e foi demais. E aí a Norita acabou contando para ele, né, e que ela também ajudou a Melissa no seu parto. E aí até mostra, né, em flashback, a Mariana muito preocupada, porque a Melissa estava muitas horas em trabalho de parto, já estava ficando perigoso, ela podendo perder a filha e tudo mais. E a Loli conseguiu a melhor obstetra para poder atendê-la, e assim, né, nasceu a Carol. Quando o Bruno ficou sabendo disso, ele falou que estava em dívida com a Loli e falou para a mulher que iria devolver a guarda. A Melissa, no início, não queria aceitar muito, né, mas depois acabou aceitando.
E ele devolveu a guarda das crianças para a Loli. E a Loli abraçou ele, deu um beijo na testa dele. A Norita falou que estava muito orgulhosa dele, né? E aí nós vimos ele enfrentando o Vicente também. E o Vicente começou a brigar com ele, porque ele tinha que ter pego o testamento, porque ele não podia ter devolvido a guarda das crianças para a Loli. E ele falou que sim, era o certo a se fazer, que era o que a irmã dele queria, foi a última vontade da irmã dele, e que ele não ia pegar testamento nenhum porque era errado. E ele já estava cansado de fazer as coisas tortas, as coisas erradas, que não era certo, que ele não ia fazer e que também estava saindo da Global Radio. Eu adorei ele botar o Vicente no lugar dele. Gente, palmas para o Bruno, pela primeira vez na novela. Ele fez uma coisa certa, ele se redimiu. Ele se redimiu, adorei o Bruno, né? Depois ele foi trabalhar como entregador, tadinho, sabe? Aí só fez besteira, perdeu o emprego, né? Como sempre, né? O Bruno não deixa de ser o Bruno, né? Mas pelo menos ele está tentando ir pelo caminho certo, sem roubar ninguém, né? Sem trair ninguém. E aí ele resolveu pedir dinheiro para a Norita emprestado, né? E foi lá falar com a mãe, só que a mãe não deixou nem ele falar, ligou para a Loli e pediu para a Loli arrumar um emprego para ele na Global Radio. E aí ele foi lá, né, falar com a Loli para poder ver a questão do emprego, porque ela marcou com ele. E nisso o Rafael já tinha voltado para a Global Radio porque o Dom Rogério pediu. E a Loli lá não gostou muito, né, da volta do Rafael, porque ela sabe que ele voltou com a Paulina e ela tá, assim, muito, assim, com muito ciúme, né, do Rafael. Aí, quando chegou o Bruno, né, a Guadalupe, a nossa fofoqueira de plantão, já começou a reclamar que ele tá fazendo ali, que ele era muito cara de pau. Nisso chegou o Rafael, pediu obrigada por ele ter devolvido a guarda, né, das crianças, mas que falando que ele não tinha vergonha na cara, né, de estar ali e tal, pelo tudo que ele fez. E aí ele começa a confessar, né, que ele fez outras coisas para o Vicente. E nisso chega a Loli e ouve a conversa. Aí ela manda ele para a sala dela, eles começam a conversar e ela fala para ele contar o que ele fez. E aí ele conta da história do pendrive, e aí ela fica pé da vida. E ela tenta, né, se acalmar e tudo mais, mas ela é muito engraçada. Aí bate no Bruno e tudo mais. E aí a gente descobre que a Loli se juntou com o Bruno para achar provas contra o Vicente. Porque além do Vicente estar afundando a rádio porque todo mundo quis ir embora, né, ele também estava roubando a rádio, né? E não tem provas contra ele porque, pelo que eu entendi, ele fez em nome de outras pessoas, né? Mas ele estava fazendo um rombo na rádio. Gente, será que vai ser o Bruno que vai conseguir acabar com o Vicente, né? Espero que o Vicente seja preso por todas as suas falcatruas. Eu vou adorar essa história aí do Bruno, porque eu acho que só pode ser assim que ele vai ser pego. Bom, nós também vimos essa semana a história, né, do Matias, do Arturo e da Roxy, da barriga de aluguel, né, dela gerar o filho deles e tudo mais. Fizeram a inseminação artificial na Roxy, mas a Roxy terminou não ficando grávida. E aí o Arturo falou pro Matias que eles tinham que arrumar outra pessoa, porque é um custo muito caro e tentar de novo para depois falhar. E aí o que o Matias faz, ao invés de falar para sua amiga, né, que era melhor achar uma outra pessoa, pedir obrigada, alguma coisa assim, até ela pergunta isso para ele não, ele resolve falar com todo mundo da rádio para ver quem pode ser a barriga de aluguel. Óbvio que a Roxy acabou descobrindo, né, e ficou pé da vida com o Matias, porque o Matias, meu Deus do céu, ele não sabe falar a verdade, né, mas aí acredito que obviamente depois eles devam fazer as pazes, mas por enquanto a Roxy está pé da vida com ele, né, e os dois, tanto o Matias quanto a Roxy, voltaram para a Global Radio para ajudar a Loli, né? Eles apareceram lá na sala da Loli e falaram que eles iriam estar ali por ela. Bom,
A história da Roxy e do César também não sei como é que vai ficar. Na semana passada ela meio que tinha perdoado o César, feito as pazes, mas eles não tinham voltado exatamente, estavam mais como amigos. E aí o César recebeu uma proposta para ser um chefe num restaurante em Cancún, no México, quer dizer, longe pra caramba. E aí ele falou até pra Rox que ele não queria ir porque o coração dele estava lá, que ele não iria ficar longe dela e tudo mais. E mesmo a Roxy ficando triste com a notícia, disse que eles não tinham nada, que eles não iriam voltar e que era o sonho dele, que ele deveria ir, né? Quer dizer, ela pensou, vamos dizer assim, no sonho dele mesmo, né? Porque ele sempre teve esse sonho de ser um grande chefe e tudo mais. E dispensou ele, e o César foi para Cancún. Então não sei como é que vai ficar esse casal, se a Roxy vai terminar sozinha ou se o César vai voltar atrás da Roxy. Porque ele deixou bem claro, né, que amava ela e que ele ficaria se ela pedisse. Mas ela não pediu, porque sabe que esse era o sonho dele. Outro casal desfeito também foi a Sam e o Gabriel. Eles já tinham terminado há uns capítulos atrás. E quando ela melhorou, ele foi correndo lá, né, falar com ela. Ele fez 18 anos, né, então de aniversário ele queria ver a Sam. Só que a Sam descobriu que a Carol beijou ele no hospital. Aquela filha da mãe, aquela garotinha irritante que só irrita na novela, foi lá e deu um beijo no Gabriel no hospital, enquanto a Sam estava sendo operada. Logicamente, o Gabriel empurrou ela, perguntou o que foi isso, e ela falou que não sabe, que foi sem querer, que ela queria era fazer que ele ficasse mais calmo, mas para não contar para ninguém, porque senão a primes dela, né, ia ficar muito chateada e tudo mais. Mas o que a Carol fez foi lá e contou para as amigas e para a escola inteira. Então, quando a Sam voltou para a escola, ela escutou, né, ficou muito pé da vida e deu um fora lá no Gabriel. E também nós vimos a história do Otávio, né? O Otávio liberou a Loli, né, do compromisso de se casar com ele, já que ela já tem a guarda das crianças, né? E nós vimos que o Otávio ficou meio triste, né? Porque o pai do Nick, biológico, acabou saindo da prisão, né? Agora ele virou que realmente ele era inocente, ele conseguiu, né, a liberdade dele, foi lá ver o Nick meio que deixou o Otávio de lado, o que foi muito triste, né? Então ele acabou indo atrás da Victoria, né? Então ele tá meio que com ela, né, e se aproximando do seu filho biológico, o Andreas, né? E eu tô gostando muito. Eu quero que ele termine realmente com a Victoria, que gosta dele, que quer estar com ele, né? E é um casal que funciona também, que é um casal bacana, né? E ele também conseguiu ganhar dinheiro lá do Citibank, que o Citibank mandou uma carta para ele para evitar, né, todo o processo. Eles querem dar dinheiro para ele, assim, é muito dinheiro. Então o Otávio vai terminar ricaço. E também tivemos a despedida da Divina. O Otávio conseguiu falar com a Divina, né, por chamada de vídeo. E aí a Divina falou que tava tudo bem, que ela tava agora em Miami com outro nome, era Paty alguma coisa, né? Mas que ela foi embora porque ela não queria retaliações do Sancudo contra eles, né? A Divina foi embora exatamente para proteger o Otávio e companhia, né? Eu achei uma atitude muito nobre da Divina, pena que provavelmente ela não deva estar no final, mas pelo menos tivemos uma despedida decente dela com o Otávio, né? E ela falou que estava bem, né? Então o Sancudo não pegou ela foi para Miami, ela que deu a volta no Sancudo. Bom, outra coisa maravilhosa da novela foi o retorno triunfal da Loli à Global Radio, porque como ela está com a guarda novamente, né, dos seus afilhados, ela é acionista majoritária da Global Radio. E o Vicente ficou muito pé da vida. Não queria deixar ele entrar, mas tem que deixar, porque na verdade ela é muito mais dona do que ele da Global Radio, né? E, né, chora, né, Vicente? Agora chora. E aí ela começou, né, a retomada para poder melhorar a Global Radio, para poder ver tudo e tudo mais, para ver o como ela vai conseguir salvar a Global Radio. E aí o Dom Rogério chamou, né, o Rafael também para ajudá-la, né? Então eles continuaram naquela dinâmica de sempre, né?
Ele na programação, ela na produção e tudo mais. E quando ele contou pra Paulina que voltou pra Global Radio, óbvio que a Paulina ficou super enciumada, com medo que perder o marido, né? Ainda mais que vai ser lançado agora o livro. Aí ela foi lá na Global Radio dizer que iria ficar ali, porque ela também é acionista, os pais dela também injetaram dinheiro na rádio, né? E deu o convite, né, do lançamento do livro dela junto com o livro do Rafael, porque ele resolveu fazer o livro, que foi até a ideia do irmão dele, né, de denúncias, e ela que conseguiu também que o livro fosse para a mesma editora dela. A Paulina foi lá mostrar as garras, né, mostrar que eles estão juntos, que o Rafael é dela e tudo mais, né, e a Loli teve que escutar isso, né? E depois, quando ela voltou, né, com o podcast dela, Paulina Te Escuta, ela combinou com a Andy, né, para poder a Andy perguntar para ela se era verdade que tinha voltado com o Rafael, se tinha acabado o divórcio, e aí ela falou, né, que era para Loli escutar, né, e saber que eles estavam realmente juntos, né? Ela quis dar um tiro de misericórdia, né? E a Loli até quebrou, né, o hashi dela, que ela tava comendo comida japonesa com o Brian. E aí terminou o capítulo 97. Então vamos ver, né, como vai ser o final dos nossos personagens, né? Eu espero que no final a Sam volte com o Gabriel, que a Roxy e o César terminem juntos, porque é um casal que eu gosto bastante, né? Que o Bruno realmente consiga pegar o Vicente, entendeu? Realmente ajudar a Loli, né? Que a Paulina se ferre realmente e que o Rafael, né, que consiga isso. Tomara que essa informação seja verdadeira, porque aí sim eu vou entender o porquê que o Rafael está fazendo isso, porque é totalmente coerente com o personagem, né? E ver o casamento de Loli e Rafael, né? Meu casal Loliel, que eu acho que é o casal que todo mundo gosta, né? E também ver um final feliz para o Otávio com a Victoria. E vocês? O que vocês acharam dos capítulos de La Suerte de Loli da semana passada? Deixe nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam comigo. Se não concordam, também deixem nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Lembrando que segunda-feira que vem eu vou comentar sobre os últimos capítulos de La Suerte de Loli. Então não percam! Beijos!